Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais uma live. Hoje eu vou receber aqui uma pessoa muito especial para estar conversando comigo, certo? E essas lives têm abençoado muito a minha vida e a vida de todos aqueles que estão participando. Por isso, é muito importante que você dê o seu like, entendeu? Que você dê o seu like aqui para convidar mais pessoas para participar, Você é pastor? Deixa eu saber, quantos de vocês que estão me acompanhando aqui são pastores, não é? Quantos de vocês são pastores? Coloca aí para mim o número 10. Se você é pastor, coloca 10, tá? Se você é pastor, coloca 10 aí para mim. Estevão Fernandes já está conosco aqui. Daqui a pouquinho nós vamos receber o pastor Estevão aqui para nós estarmos numa conversa boa. Nós vamos estar falando sobre os desafios de ser pastor da mesma igreja por décadas. Olha só, os desafios de ser pastor da mesma igreja por décadas. Décadas é o que acontece aí com o pastor Estevão Fernandes. Bom, deixa eu chamar aqui então o meu amigo Estevão Fernandes, que já está na área, não é? Já está na área. Ô Estevão, dá um oi aí, só coloca um oi aí já para eu te chamar aqui, ó. Só coloca um oi aí para eu te chamar agora, Estevão. Fica mais fácil aqui. Paulina, Deus abençoe a Paulina também, aí todos os conselheiros nossos do SOS Casamento, ou boa parte dos conselheiros estão conosco hoje aqui. Que bom, hein? Que bom. Deixa eu só ver aqui, o Estevão está colocando aqui um oi aqui para eu chamá-lo, porque ele já está aqui, ó. Ok, deixa eu clicar aqui, remover, evitar. Como é que eu chamo aqui? Aí, agora sim. Vai aqui. Estou chamando meu amigo Estevão. Deixa eu ver se dá certo agora. Aí. Fala, meu grande amigo Estevão. Boa noite. Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Que honra para mim, viu? Bom lhe rever. É sempre muito bom a gente se encontrar, né, Estevão? Pois é, você tá alegre, saudável, glória a Deus. Que bom. Tô aqui com o seu amigo Luciano Subirá. O Luciano também viaja mais do que piloto de avião, né? Pois é, ele esteve comigo ontem aqui no Espaço Gospel. Uma bênção. Isso. Ele falou para mim, ministrando sobre graça. Deixa eu só fazer uma breve apresentação do Estevão, para quem não o conhece ainda. Pastor Estevão, ele é pastor, presidente da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, é sociólogo, é psicólogo, é teólogo e, sobretudo, um apaixonado pelo ministério pastoral e por gente. Estevão, nosso assunto hoje vai ser os desafios de ser pastor por décadas da mesma igreja. Há quanto tempo você é pastor aí da Primeira Igreja Batista de João Pessoa? 42 anos ininterruptos. 42 anos. Comecei com 4 anos. Com 24 anos? Já era o pastor titular, presidente. Meu Deus, hein? Meu Deus. Olha só, 42 anos ininterrupto pastor da mesma igreja. Uma das perguntas que, principalmente aqueles que estão começando, como é que você lidou e o que você diria para os pastores jovens, como se deve lidar com as frustrações pastorais? Pois é. Primeiramente, uma saudação a todos os pastores colegas, aos que estão nos vendo nessa live, externar a minha honra estar outra vez com você, Josué Gonçalves, meu mentor, meu inspirador, meu amigo. Tê-lo como amigo, para mim, é uma honra. Que bênção. Veja, a vida é como uma gangorra.
Nós temos sonhos, temos conquistas, também temos frustrações. Uhum. Elas fazem parte da vida, do conjunto pastoral também, de tudo que a gente faz. Mas a primeira frustração se deu no início da minha vida ministerial, quando um garoto de 24 anos, cheio de sonhos, tinha que lidar com uma igreja tradicional e não entendia o sonho de um jovem pastor que queria romper com as cascas do tradicionalismo, da mesmice, e que não nascia para ser enjaulado no sistema que nos permitisse reflexão e mudança. Uhum. Eu fui podado muitas vezes, até que Deus fez essa geração daquela época entender que eu era um tipo de José, um sonhador, que podia confiar em mim, mas cada frustração me arrancou lágrimas e cheguei ao ponto de meados dos anos 80 pensar em desistir, porque não nasci para viver frustrado, nasci para viver. Mas Deus foi invertendo, a geração me acolheu e os sonhos foram acontecendo, e uma igreja tradicional de 400 membros, ela começou a crescer, se expandir, e tornou-se uma referência de mudança em João Pessoa, uma marca no Nordeste, e isso, Deus me abençoou tanto, me projetou no Brasil, pela graça dele. Que bênção. Agora, Estevão, o que eu percebo em muitos pastores hoje, principalmente quando o pastor passa por décadas pastoreando a mesma igreja, é a dificuldade das transições, das mudanças, porque eu penso que mudou bastante em muitos aspectos desde quando você começou. Eu acredito que, por exemplo, você tem crianças que você apresentou, não é? Que, de repente, você já até casou. Né? Até sepultou. Não é? Como é que você lida com essas mudanças, com essas transições? Principalmente, por exemplo, eu costumo dizer que um pastor que não tem uma visão de atualização, ele perde a próxima geração, né? Pois é. Pergunta muito inteligente sua. Veja bem, Josué. Eu não sou mesmo um pastor que comecei há 42 anos atrás. Então, as mudanças ocorrem primeiro dentro de mim. Uhum. Segundo, ao redor de mim. Uhum. E terceiro, no mundo que me cerca. Uhum. Então, esse conjunto de você perceber-se mudando, perceber o mundo mudando e identificar as mudanças é que joga você no jogo da vida, no caminho da vida. Uhum. Porque o templo tem um púlpito e tem uma congregação, mas o pastor tem uma história. Uhum. E é desafiadora. Então, a primeira coisa que eu acho é mudar de mentalidade, não se deixar engessar. Uhum. Há uma espécie de um tripé, Josué, que eu digo aos colegas pastores, que o pastor tem que estar em cima desse tripé. Reflexão no passado, pés no presente e olhos no futuro. Ótimo, ótimo. O pastor souber fazer essa mistura adequada, o que é o passado, não errar, ver o que pode ser mudado, o que pode ser consertado, o que não tem sentido brigar, o que não tem sentido se apegar, Uhum. deve ser também repetido e aprendido. Pé no presente e ver o seu momento. Década de 80 era a atenção do louvor. Década de 90 foram os eventos, Encontro de Casados com Cristo, a igreja saindo das quatro paredes. Isso. Ano 2000 foi a bênção de ter lhe conhecido. Então, veio a relação com o mundo, esta denominação, com os colegas, com as mentalidades. Descobrir que fora do seu nicho existe muita boa que vai lhe fazer crescer. Quanta gente boa eu conheci porque saí do nicho. Uhum. No futuro saber, porque estamos hoje em 2022, mas daqui a 5 anos já seremos diferentes. Hoje é tecnologia, hoje é interação tecnológica, todo ministério tem que ser hoje uma coisa meio híbrida, entre uma mente digital e uma mente presencial. Uhum. E foi um homem que Deus usou muito, foi você que me ensinou a usar Instagram. Eu nunca vou esquecer. Então, Josué, minha igreja, que no passado não tinha nem bateria no culto,
Pela atenção, hoje o canal da igreja no YouTube tem 204 mil assinantes. Meu Deus. Por igreja, é um dos 5 maiores do Brasil. É? Então, Espaço Gospel Oficial, 204 mil assinantes. Então, a igreja é eletrônica, a igreja é midiática, a igreja tem telão de LED. Quando no passado, eu só tinha um retroprojetor. E eu estou consciente que daqui a 5 anos também isso está falido, vai ter surgir coisa nova. Né? Exatamente. Então, como dizem os digitais, a cada momento do mundo. Então, o pastor tem que ter uma mente efervescente, uma consciência bíblica. Só que no mundo é a palavra de Deus e seus princípios. Mas a forma de apresentá-la, a forma de pregá-la muda. E hoje também o sentido pastoral. Hoje a gente lida com questões novas, questão do novo casamento, questão de sexualidade, questão de famílias divididas, né? Questões tantas outras no mundo que, se o pastor não se atualizar, ele fica engessado. Ele perde o timing da história. Tem um ministério. Aliás, ele tem um pastorado, mas perde o ministério. Que o ministério é maior que o pastorado. O ministério de influência. E também, finalmente, é a sua capacidade de ser humilde e aprender. Reaprender. Cada vez que eu vou no congresso, como eu fui de sinode com você há pouco tempo atrás, como eu aprendi coisas novas. Com o Subirá, com seu filho Douglas. Aquela discussão que ele fez sobre a igreja do presente. Então, o pastor tem que entender-se que ele vai morrendo para cada tempo para renascer para um futuro. Exatamente. Ele é um eterno Lázaro que não pode apodrecer no túmulo. Tá? Tem que sair para fora e dizer assim, eu não quero cheiro de defunto, quero cheiro de vida que Jesus traz quando vem para o mistério da gente. Agora, você está há 42 anos dirigindo a mesma igreja, não é? Agora, fala para a gente, de repente, 3 a 5 segredos, né? 3 a 5 segredos para um pastor permanecer tanto tempo à frente da igreja, sem perder a credibilidade, sem se desgastar na sua liderança, continuar crescendo, porque eu tenho visto aí uma evolução constante na sua igreja. Quais são os 3 a 5 segredos que os pastores devem levar muito a sério, entendeu? Para ter essa longevidade de liderança numa mesma igreja? O primeiro segredo, eu acho, é amar muito a igreja. O amor é o vínculo da perfeição. Segundo, uma consciência de chamado, de missão. Nesse tempo, eu fui chamado para ser pastor em São Paulo, Rio, Brasília, Estados Unidos, 3 vezes pelo menos. Mas a consciência da minha seara em João Pessoa, no Nordeste, era muito forte. Terceiro é preservar o seu testemunho. O pastor tem, de fato, de patrimônio é seu nome. Uma cidade tão grande quanto Recife, Fortaleza e outras tantas. Então, se o pastor perde o nome em João Pessoa, ele perde também o seu ministério em João Pessoa. Então, a credibilidade está ligada ao nome. E 4, saber criar áreas de influência, saber interagir com a cidade, ser amado pela cidade. O meu ministério, Josué, ele não limitou-se à primeira igreja batista. Ele foi para a cidade. A cidade me respeita como tal. E isso vai lhe dando senso de permanência. E ter uma mente que muda, não deixar-se aposentar a mente. A mente tem o direito de se aposentar. A mente é viva a cada manhã, não é? A mente tem que ser renovada. Então, hoje eu vivo o século XXI. Hoje eu vivo o mundo que eu não vivia antes. Meus desafios são para esse meu tempo. Então, eu tenho assessores que dizem, Estevão, está mudando. Então, conceito de louvor, de pregação, de culto. Hoje eu tenho um espaço gospel em vários bairros de João Pessoa. A primeira igreja é a minha igreja, mas ela não é a mesma e nem uma só. Ela tem as caras, porque o mundo é da diversidade. Olha só, eu escrevi aqui, ó, para quem está marcando aí, viu? Presta atenção, nós estamos conversando com o pastor Estevão Fernandes, que é presidente da primeira igreja batista em João Pessoa, e ele está na mesma igreja há 42 anos. E eu perguntei para ele quais são os 5 segredos para ter uma liderança tão
não é assim longeva, não é? Uma liderança há tanto tempo e continuar crescendo, atualizado. Ó, amar muito a igreja, consciência do chamado e missão, certo? Preservar o seu testemunho e o seu nome, saber influenciar, certo? Exercer influência na cidade e ter uma mente aberta para as mudanças necessárias, né? As mudanças necessárias. Agora, eu já vi você compartilhando com a gente um ponto que eu acho muito importante a gente conversar. Às vezes, alguns pastores não entendem que o seu relacionamento com o rebanho é diferente do seu relacionamento com um companheiro de ministério, né? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Porque o rebanho, digamos, é o que Deus colocou na sua vida para você cuidar. Uhum. Então, o rebanho tem que ser olhado com um olhar pastoral. Uhum. Mas o pastor também tem que saber preservar-se para não perder o limite entre o pastor e o homem comum. Uhum. E os colegas, Deus colocou para cuidarem de você. Uhum. O rebanho você cuida, os colegas cuidam de você. O rebanho lhe faz pastor, os colegas lhe fazem gente, aprendendo, aluno, amigo. Os colegas são amigos, às vezes até amargos, mas para você não chorar depois. Exatamente. São pontes, né? E cada colega do ministério são aulas vivas que você pode ter sobre o que fazer e até sobre o que não fazer. Então, a relação com os colegas para você não sentir-se isolado, não se isolar. Eu acho que uma das grandes coisas que o Brasil tem hoje, no seu ministério, Josué, que os colegas que estão me ouvindo precisam aprender a divulgar, é esse seu empenho de pastor discipulando o pastor. Pastor ouvindo o pastor, abraçando o pastor, chorando com o pastor. Com o outro, ele se sente pastor igual ao outro. Passivo de errar, passivo de cair, mas também candidato a superações, não é? Então, isso é fundamental, eu acho. Inclusive, Estevão, eu estou fazendo um trabalho agora que eu estou chamando de Rede de Mentoria Pastor Discipulando Pastor. Como é que funciona? Hoje eu tenho aquele espaço Amo Família, que são 37 suítes a nível de um bom hotel, né? E eu estou agora iniciando esse trabalho. O que eu faço? Eu convido 30 casais de pastores de igreja que querem participar dessa rede de mentoria e eles passam comigo e alguns mentores 4 dias. É quarta à noite, quinta de manhã, tarde e noite, sexta de manhã, tarde e noite e sábado pela manhã. E eu vou estar recebendo agora 2 grupos, né? Um grupo em março e um grupo em maio. E é proibido ir só o pastor. Tem que ir a esposa do pastor. Muito entendeu? Bem. E é um trabalho magnífico, porque a ideia é a gente fazer essas conexões e trazer essa consciência que você está passando, que é necessário, não é? Você estar fazendo parte de um grupo que estão no mesmo nível que você está e que conhece as suas batalhas e ouvir alguns homens que já chegaram onde você deseja chegar. Isso. E eu penso que o que mais está faltando hoje é exatamente isso, porque eu vejo muitos pastores caminhando sozinhos, tendo o coração isolado, sem ser pastoreado. E eis a razão por quê. Tem pastor desistindo do ministério, desistindo da família, desistindo do casamento, porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é que não se quebra com facilidade. E aí, eu queria que você falasse um pouco, que você é um pastor batista, certo? E que veio de uma igreja mais tradicional, mas que se manteve aberta. E eu vejo você caminhando com assembleiano, presbiteriano, quadrangular. Fala da importância do pastor sair do seu gueto aí, não é? E se relacionar com os diferentes. Pois é, muito bem. O mundo é plural. As denominações são importantes, sem dúvida, que são ninhos que geram a gente. Mas se não sai do ninho, fica atrofiado. Quando eu conheci o mundo assembleano, conheci o pastor Cida Malafaia, conheci você, conheci tantos colegas, eu só cresci.
Depois conheci pastores presbiterianos, tornei amigo de pastor como Jeremias Pereira, o Hernando Dias Lopes, sempre juntos em eventos. Deus foi me dando honra, Deus foi me dando conta que eu estava perto de gente tão antes inimaginável. O pastor Aguiar Vassouras, lá em Campinas, a igreja de Nazaré. Exatamente. Quantos anos e anos eu prego lá. Agora, quando reabriu esse ano, eu fui chamado para falar no aniversário daquela mega igreja. Então, veja bem, o pastor Luciano Subirá tornou-se um amigo e inspirador. O importante é que, quando o pastor lida com o diferente, o pastor cresce na diferença. Uhum. Aprende com o diferente. Ele também aprende diferentes modelos de ser pastor e de pensar. Porque não é só Josué, mas de ver modelos. É ver o pensamento. Uhum. O pensamento de Subirá é fantástico. Mas também é fantástico o pensamento risonho do pastor Jeremias Pereira. Não é? Exatamente. É fantástico o pensamento bíblico do Fernando Dias Lopes. A seriedade da Bíblia. Aí você começa... É fantástico o pensamento que você tem de família. A sua luta por família e por pastores hoje. Então, quando eu penetro nessa forma de pensar, eu vou descobrindo profundezas e diz assim a mim, eu não posso viver na periferia. Então, eu escolho ênfases pastorais fundadas em quem faz melhor do que eu, que só vai me acrescentar. Então, eu não preciso limitar. Eu preciso aprender com você e dizer a todo mundo, Josué é uma inspiração. Então, eu não preciso ter síndrome de enciclopédia. Eu tenho sede de aluno sempre, de aprendiz. Uhum. Então, quanta coisa boa esse livro de Luciano sobre a graça, não é? Exatamente. Tem mais de 1.200 pessoas da minha igreja ontem, numa segunda-feira à noite, ouvindo sobre graça. E eu fico colega edificando a cidade. Isso me enriquece, não é? E agora eu estou sonhando com você aqui, João Pessoa, em agosto, no Congresso de Pastores, pastor, aqui no Espaço Gospel. Nós vamos fazer o... Não, estou vendo seu cabo de peso. A terceira edição, eu vou falar com o Subirá já. A terceira edição, Pastor se falando pastor, vai ser aí. Deus quiser. Vai ser lindo, né? Olha, hoje... Agora, uma coisa que eu percebo que falta em muitos pastores, não é? É essa vontade, essa sede de aprender, né? De aprender. Eu costumo dizer que o líder ele precisa ter um nível de curiosidade acima da média, né? Por exemplo, você já fez sociologia, você já fez psicologia, não é? Você fez teologia, você fez pós-graduação, você é pastor de uma igreja relevante em João Pessoa, você está há 42 anos na frente da igreja, você dá mentoria para pastores, mas eu percebo que quando você está no meu evento, em outro evento, e você se aproxima de alguém, você quer saber, você pergunta para o Douglas, fala um pouquinho sobre isso, a importância dessa curiosidade acima da média para nunca parar de crescer, né? Primeiramente, quando eu vou para um congresso como o seu, eu amo o espaço da biblioteca, da livraria. Ali é uma fonte de saber. Segundo, há pastores jovens como o Douglas e outros que só tem coisa boa ensinar para a gente. Acaba com essa besteira de que pastor adulto não aprende com pastor jovem, né? É verdade. É um mestre na tecnologia. O Digiscope é uma revolução no Brasil. Exatamente. Entrou aqui o ama profundamente. Então, um papo que eu bati com ele no aeroporto, eu fico assim de Cuiabá, eu fiquei impressionado. Ele é a bênção. Então, é importante o pastor ter alma de aprendiz e interagir, não com a presunção de dizer quem é, mas com o desejo de aprender mais com outro colega. E também, lembrando, né, Estevão, que da importância, ou seja, o valor que tem o tempo de mesa, né? Por exemplo, às vezes eu vou pregar numa igreja, ou alguém vem pregar na minha igreja, o que aconteceu no púlpito fica, às vezes, aquém do que se recebeu na mesa. Entendeu? Às vezes, esse encontro na mesa que é o extraordinário, né? Não tem preço, não é? Aquele bate-papo informal. Geralmente, o bate-papo informal é mais sincero. Ele é desarmado, ele é distraído, ele é sedento de coisas novas. Então, a mesa é o ponto de convergência de tanta coisa boa. Eu acho que isso é fundamental. Esses encontros
Então, eu estimulo os colegas que nos escutam a não perderem o discipulado, pastor discipulando pastor em Guarulhos, em fevereiro, é uma bênção. Arruma as malas e vai, colega, você só tem que aprender. É verdade. Com ideias novas, é começar o ano bem. Eu vou Exatamente. E vou estar aprendendo também, não está só ministrando, que vou aprender todo enquanto eu aprendo, e muito. Eu lembro do Russell Shedd, né? O Russell Shedd era uma inspiração para todos nós, né? Quando estava vivo, e deixou um legado. Eu me lembro que ele foi no pastor, discipulando o pastor, e ele sentava na primeira cadeira na frente, com o bloquinho de anotação dele, anotando toda a mensagem dos pregadores. E aí, eu lembro que o Gesiel Gomes deu uma explicação sobre Gênesis, sobre Êxodo, capítulo 3, e na hora da nossa conversa na mesa, ele olhou para o pastor Gesiel Gomes e falou: sabe que aquilo que você disse, eu nunca tinha pensado? Como eu aprendi. Olha só, quem está falando... Russell Shedd. É Russell Shedd, entendeu? Russell Shedd. Como eu aprendi com aquele homem, né? E é interessante que eu ouvi uma história do Russell Shedd que eu sempre compartilho, né? Que eu falo sobre a importância de a gente elevar as pessoas, né? Fazer as pessoas se sentirem grandes, maior do que elas são, não é maior do que nós. E aí um dia o Russell Shedd foi numa igreja e colocaram um irmão para ser o motorista dele, né? E esse irmão estava feliz da vida, nem dormia direito. Estou dirigindo para o Russell Shedd, né? Ele falou: estou carregando um anjo, um santo de Deus. Beleza. Só que na hora de esse irmão levar o Russell Shedd para o aeroporto, quando chegou no aeroporto, o Russell Shedd olhou para ele com aquele jeitinho dele e falou assim: ô irmão, não tem como você fazer uma oração por mim? O irmão quase caiu do outro lado. Eu preciso de muita oração. O senhor tem como o senhor orar por mim? Aí eu disse: aí está a nobreza de um homem. Fazer com que aquele que dirigiu para ele se veja tão importante quanto ele, ou mais importante do que ele. Por ele, né? Exatamente. Então, fala um pouquinho sobre isso também, porque tem muitas pessoas que, quando você chega perto delas, em vez de você sair se sentindo valorizado, se sentindo motivado, você sai diminuído, né? E a importância de você reconhecer o valor do outro, né? Tem pessoas, Josué, que têm uma espécie de veneno na alma. Esse veneno é que as faz sentir-se importantes. É uma doença de diminuir o outro. Abaixar o outro, não é? E isso é muito ruim. Nós temos uma espécie de uma crosta em nossa alma, que nós somos repelentes ou somos ímãs. Uhum. Quem é imã tem esse poder de atrair para grudar a pessoa em si, torná-la melhor, descobrir nela coisas novas. Você tem uma frase no seu Instagram e no seu ministério que eu acho fantástico. Você diz assim: quem se aproximar de mim tem que sair melhor. Exatamente. Elogiando, valorizando, não é? Elevando a pessoa a um valor que ela às vezes nem sabe que tem. Quando você abraça um colega, você sempre diz nos seus eventos o valor daquele colega. A gente sabe que não é demagogia, a gente sabe que é verdade. É verdade. Estão no seu ministério. E você disse assim a mim uma vez que só ia trazer para os seus eventos pessoas melhores nas áreas possíveis, para elevar o nível do evento e dos pastores presentes. Exatamente. Então, eu acho bacana isso. A gente valorizar o outro sempre, sempre, sempre. Eu penso que é legal que uma vez o Abe Uber, né? Eu sempre olhei para o Abe Uber com muito respeito, né? Assim, e com reverência em relação a ser um homem de Deus. Eu sempre vi o Abe Uber como um grande homem de Deus, né? E ele é mesmo. Eu levei ele na minha casa, falei assim: poxa, eu quero que o Abe fique hospedado na minha casa também, não é? E aí, antes de ele ir embora, eu falei: ô Abe, ora por mim, né? Faz uma oração por mim. Ele disse assim: ó, eu só oro por você se você orar por mim. Olha só. Olha só. O que ele estava ensinando para mim? Eu não sou maior do que você.
eu não sou mais espiritual, mais importante que você diante de Deus, entendeu? Eu achei aquela atitude dele maravilhosa, né? Esse cuidado de não querer deixar que o outro te veja como maior, melhor, mais interessante, mais íntimo de Deus e tal. Eu Espiritual. acho que mais espiritual, é. Eu acho que essa atitude faz toda a diferença. Agora, uma outra dor de muitos pastores na medida em que a igreja vai crescendo, é na área da formação de novos líderes, né? E eu sei que você tem treinado e formado muitos líderes. Quais são, pelo menos, 3 conselhos que você daria para os pastores que estão, nesse momento, treinando ou querendo treinar novos líderes? Primeiro que eles investem em líderes, Uhum, formam uma equipe pastoral cujo útero seja seu próprio ministério. uhum, Meus colegas, minha equipe, foi gerada no meu útero ministerial. Que eles tenham seu DNA. Ainda que, eventualmente, um ou outro, não é? uhum, Se afaste, não há problema, mas o DNA está presente. uhum, Segundo, quando você forma líderes, você tem a consciência de continuidade histórica do seu ministério. uhum, Nada vai parar em você, nem com você. Mas outros vão levar o bastão. uhum, Essa formação de liderança significa consciência histórica de que o ministério é maior que você e continua após você. uhum, Terceira, você dá às pessoas o direito de terem o prazer de estar ao seu lado, trabalharem no seu ministério, se sentirem valorizadas, entendeu? Descobertas, honradas. Então, isso é muito bom. Então, o pastor tem que ter esse olhar no seu rebanho, na liderança emergente. uhum. Eles vão ser, primeiramente, seus discípulos, depois seus continuadores. E vão dizer a todo mundo, eu aprendi. Tem pastor do Brasil que fazem isso muito bem, como Carlito Paz, né? Tem uma equipe forte que nasceu com ele ali. E tantos outros, eu acho isso muito bonito. Você vê que o seu ministério não é só um ninho, é também um útero. Exatamente. Gostei disso. E o ninho um dia, a ave vai-se embora. Mas quando o ministério é ninho e útero, é muito lindo. Nasce com você, caminha com você e um dia também voa seus voos, leva o seu nome para longe. Isso é muito importante também, a gente reconhecer que nem todos que a gente treina vai ficar com a gente, né? Uns nasceram para serem águias. E quem nasce para ser águia tem que voar um dia. Exatamente. Se você mantiver preso, vai servir para você e para a águia, né? Vai ser ruim. É ruim, deixa voar. E ao voar, vai levar nas penas as suas marcas, a sua história. Isso é inevitável. Agora, eu queria que você compartilhasse conosco uma história que aconteceu com você e nós precisamos aprender com essa sua experiência e tantos que estão nos ouvindo aqui precisam aprender. Você conta uma experiência quando fala de vulnerabilidade, que nós não somos super-homens e nem devemos que as outras pessoas nos vejam assim, que você estava na igreja, não sei se era Santa Ceia, e você, em vez de você ministrar, você pediu oração e foi em casa acertar alguma coisa com a sua esposa. Pois é. E agora, publicamente? Eu acho que a gente aprende muito com isso, viu? Olha só, primeiramente, eu sempre me preocupei em não passar para a igreja uma imagem que não corresponde à minha realidade. Uhum. Eu não sou super-homem, não é? Eu não sou perfeito, eu sou vulnerável. E eu acho que é na consciência dessa fragilidade que a gente se fortalece. Quando eu estou fraco, então eu sou forte, diz a palavra. Uhum. Então, nesses domingos, José, que eu não me lembro, eu amanheci às avessas com o Neide, né? Eu acho que dormiu brigado e acordou briguento. Pulei da cama e fui para o culto, né? Foi a minha atividade pastoral. Ao chegar na igreja, me esqueci de um detalhe importante, era a ceia do Senhor. Meu Deus. Gasto tudo de paletó azul marinho, eu digo, meu Deus, e agora? Quando começou o culto, eu saí de casa sem falar com o Neide, emburrado com o Neide, não resolvi nada. Aí, quando vai ler a ceia e ler o texto, cada um examina a si mesmo, eu entrei em crise.
é que eu vou tomar ceia desse jeito? O que é que eu vou falar sobre perdão, sobre comunhão, se nem com a minha mulher eu estou falando? Eu quase infarto, não é? Aí eu olhei para um lado para o outro, chamei e disse: eu não tenho consciência. E disse: irmão, dirija a ceia para mim, não tenho condições. E quando terminou, eu expliquei à igreja: irmãos, eu não estou bem. Eu não estou bem com ele, preciso ir para casa para fazer as pazes, para poder tomar ceia de noite outra vez, mas essa não me foi doloroso, era um espinho na minha alma. Uhum. Ou eu fazia, ou era um show de hipocrisia, né? E isso fez você ganhar mais respeito ainda diante da igreja, né? Houve uma fila que foi feita. Irmãos me abraçaram e disseram: pastor, a partir de hoje, o senhor é o meu pastor de verdade, que o senhor é tão humano quanto eu. Parabéns pela coragem, pela sinceridade, e me ensinou. Meu pastor é humano como eu. Eu não quero ser pastoreado pelo anjo, mas pelo homem de Deus. Uhum. E me uniu a muita gente, me fez crescer e aprender que nunca mais tomar ceia sem primeiro fazer as pazes com a mulher em casa. Que legal. Você tem quantos anos de casado? Também 42 anos de casado. 42 anos de casado. Eu casei... Uma das coisas que eu percebo também que muitos pastores, no afã de fazer dar certo o seu ministério e fazer crescer a igreja, eles se esquecem que a sua primeira igreja é a sua esposa, não é? A sua primeira igreja é a sua família. Eu queria que você desse pelo menos 5 conselhos para os pastores mais jovens, para que eles possam investir na igreja, mas sem se esquecer de que a primeira igreja dele é a sua família, a sua esposa. Primeiro, entender isso que você acabou de dizer. O rebanho, primeiro, é a casa. Uhum. Então, ele não pode olhar a casa apenas como um espaço social de vida conjugal, um espaço social e também de ministério a ser praticado. E a esposa e os filhos são suas primeiras ovelhas. Porque nesse mundo de Deus, sua igreja pode ter 100 membros ou 1000 membros. Quem mais lhe conhece são a esposa e os filhos. Você não vai fugir deles, eles sabem quem você é, não é? Então, você tem que ser transparente, porque eles lhe conhecem. Uhum. Terceiro, que um pastor sem família, a credibilidade pastoral nasce. Os seus filhos vão dizer, o outro vai dizer, não são suas pregações ou textos, mas sempre digo assim: um pastor sem família, um pastor sem credenciais para o ministério. Tem credencial. É o segredo de tudo, não é? De quem quando o pastor olha a família como o primeiro ministério, primeiro rebanho, primeiro desafio, ele fica uma espécie de plataforma para a vida. Subir na sua casa nos eventos, quando você iniciou, pastor disciplinando pastor. Isso só aconteceu, ou eu não família pastores tem na família uma fundamental importante. Realmente, como você falou, eu costumo dizer que a família do pastor é o seu portfólio. A família do pastor é o seu portfólio. Verdade. Então, um pastor sem família é um pastor sem esse portfólio. Né? Desportfoliado. É verdade, é verdade, é verdade. Uma outra grande dificuldade dos pastores, que eu considero uma dor, não é? Como é que você lida com os conflitos entre os liderados? Não é? Quando acontecem conflitos entre os liderados, como é que você trabalha isso? Primeiro, entender que eles são inevitáveis, porque são personalidades. Uhum. E cada pessoa é singular em si. Segundo, você precisa identificar a origem desses conflitos. É insegurança. Ou, às vezes, é uma forma que você, como pastor titular,
presidente, sem se aperceber, trata um dependendo do outro. E eu acho que o caminho é conhecer, saber que cada pessoa é diferente da outra. Em si mesma tem demandas diferentes. O desafio é chegar àquelas demandas. Segundo, é procurar ter um tratamento igualitário. Não há senso de injustiça nem de preferência. E terceiro, que é o mais difícil, que eu acho, é conversar sobre aquilo. Você tem as perspectivas, mas você tem que conversar. Tem colega, tem equipe que ama mais missões, outro ama mais oração. Tem gente que é mais posto, gente é mais comedida, gente é mais ousada, gente é mais retraída. Todo mundo está com você já criou um conflito. Lida com esses conflitos, eles são novos a cada dia, vão mudando. Deus quiser, Deus quiser. Estevão, uma bênção estar aí contigo. Eu queria que, antes de nós terminarmos a nossa live, primeiro eu quero fazer um convite a você, pastor, né? Você, pastor, pastora, para estar conosco do dia 3 ao dia 5. Eu vi aqui o JB entrando. Um grande abraço ao JB Carvalho, que está conosco aqui também. Eu quero convidar você, pastor, você, pastora, para estar conosco na conferência Pastor de São Paulo, do dia 3 ao dia 5, em Guarulhos. Vai ser lindo. Centenas de pastores estão se inscrevendo. Falta você. Vai lá na bio, vai lá no feed e na bio do meu Instagram, certo? E faça a sua inscrição. Estevão, eu quero que você deixe uma última palavra, certo? Para todos os pastores que estão conosco até agora. Ok. Primeiro dizer a você que hoje 2 colegas estão em fé. Amigo comum, Mário Rui Boto, lá de Portugal. Eu tive a honra dele ligar para mim, conversar comigo. Segundo, o JB disse, completam hoje 26 anos de casados. Mandar um abração para eles. E terceiro, dizer aos colegas pastores que estamos juntos, não caminhem sozinhos, vamos ao encontro de Guarulhos, vamos cuidar um do outro nesse início de ano. Vai acabando essa pandemia, mas os desafios são enormes. E juntos sempre seremos melhores. Humildade, alma de aprendiz e lembre-se, reflexão no passado, fez no presente. Gostei, hein? Reflexão no passado, pés no presente e olhos no futuro. Isso. Deus te abençoe, Josué. É um prazer. Obrigado pela honra que me deu de estar com você mais uma vez. Que bênção. A gente aprendeu muito hoje aqui. Dá um abração na Neidinha, na família toda. Dá um abração na igreja. Foi muito bom estar com você. Deus abençoe, Estevão. Um abraço. Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe.